Maravilha, estamos de volta, adolescentes, com o nosso segundo vídeo a respeito da aula de número um sobre o que é avivamento. E no primeiro vídeo eu trouxe aqui alguma explicação dizendo por que nós devemos ser avivados, quais são as características, de uma pessoa avivada, de quem é avivado. Falei um pouquinho a respeito do contexto do livro do profeta Ageu, que é onde a nossa lição está baseada. Falei sobre o que trouxe a morte para o ser humano, e falei também sobre o que é avivamento, que é trazer vida ao que estava morto. Uma vez estávamos mortos no pecado, mas Deus nos trouxe vida em Cristo Jesus, e isso é avivamento. E nesse segundo vídeo nós vamos dar prosseguimento falando a respeito do ponto 2 e o ponto 3 da nossa lição, mas antes eu gostaria aqui de destacar, tá? Uma coisa que eu não destaquei ainda no primeiro vídeo, e dizer que o avivamento é uma obra de Deus. É impossível nós sermos avivados com as nossas próprias forças, tá? Avivamento é uma obra de Deus, feita pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Então, para haver avivamento genuíno na nossa vida, é preciso dar ouvidos e temer a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai realizar essa obra maravilhosa na nossa vida, que é o avivamento, tá? Porque isso é uma obra de Deus. Então, quando nós assim agimos, o Espírito Santo vem, renova nossas forças, renova nossa fé, renova nossa esperança, e nós nos alegramos e sentimos Deus mais perto de nós, tá certo? E uma reflexão, não é verdade? Diante de tudo isso, como está a sua vida espiritual? Ela está avivada ou morta? E no ponto 2 da nossa lição, a importância do avivamento. O avivamento é importante. O avivamento é importante para você? Para mim, ele é muito importante. Eu me preocupo diariamente com a minha vida espiritual. Eu me preocupo diariamente como eu me encontro diante de Deus. Você tem essa preocupação? Você se preocupa também a esse ponto, adolescente? Será que o avivamento é um assunto, é um tema importante para a sua vida? A CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela tem um livro publicado na sua grade de livros que chama-se O Preço do Avivamento, tá? O Preço do Avivamento, do autor e pastor Raimundo de Oliveira. E quando ele escreveu esse livro falando sobre o avivamento, ele citou uma frase muito interessante sobre o avivamento, adolescente. Olha o que ele citou no seu livro, na página 7. Ele disse assim: a igreja do nosso século está sofrendo uma crise sem precedente. A sua presença já não é sentida pela sociedade e nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é a nossa paixão. A oração já não é nossa ocupação. A santificação já não é a nossa maior ambição. E eu quero aqui destacar um ponto muito importante. Se nós não sentimos a necessidade de orar, se nós não sentimos a necessidade de santificação, se nós não sentimos vontade de evangelizar e de falar da palavra de Deus para o mundo, significa que nós não somos avivados. Significa que nós não estamos vivos na presença de Deus e nós precisamos urgentemente acordar e deixar que o Espírito Santo realize a obra do avivamento na nossa vida. Você é igreja, adolescente. Eu sou igreja. Será que a nossa presença no mundo como igreja está sendo temida pelo diabo? Será que o diabo, quando olha para nós como igreja, ele teme ou a reação dele é indiferente? O secularismo, o mundanismo, o pecado nos traz a morte, mas o Espírito Santo nos traz a vida. E se nós não sentimos essa necessidade do Espírito Santo na nossa vida, nós não somos avivados. Eu quero deixar aqui claro um negócio. Não confunda avivamento com movimento.
Avivamento não é pular, rodar, rodopiar, fazer aviãozinho. Não. Se uma pessoa canta muito bonito, não significa que ela é avivada. Se uma pessoa prega muito bonito, não significa que ela é avivada. Se uma pessoa pula, roda, sapateia, corre no meio da igreja, não significa que ela é avivada. Avivamento é algo que se nota no dia a dia. Avivamento é algo que transforma o comportamento da pessoa. A pessoa prova que é verdadeiramente avivada no dia a dia. É no dia a dia, é no trabalho, é na escola, é na igreja, nos cultos semanais, nos nossos congressos. Avivamento não é somente ir lá na frente, chorar e dobrar o joelho lá na frente, cantar bonito e tudo. Isso não é avivamento. Isso faz parte do momento do culto, onde nós nos alegramos ali no momento, louvamos a Deus, adoramos a Deus e reconhecemos a sua grandeza. Mas o verdadeiro avivamento vai ser demonstrado na nossa vida depois dos 2 dias de congresso. E é aí que está o detalhe. Somos verdadeiramente avivados ou apenas participamos de um movimento em um certo momento? É isso que tá. É isso que é o detalhe. E no nosso ponto 2 ainda da nossa lição, vai nos trazer a respeito de um avivamento em detrimento das riquezas materiais. Um teólogo da Idade Média, ao contemplar os tesouros do Vaticano acumulados, ele disse o seguinte: já não podemos dizer como Pedro e João, não temos prata e nem ouro. E ousadamente ele completou a sua frase dizendo o seguinte: mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. Essa é uma triste realidade na igreja bem-sucedida. Hoje nós vivemos no século XXI, adolescentes, e vivemos no meio de igrejas bem-sucedidas, igrejas ricas, com muito dinheiro, com muita prata, com muito ouro. Infelizmente, a riqueza, o dinheiro, a busca por essa riqueza, por bens, infelizmente ofusca a verdadeira necessidade do verdadeiro avivamento na nossa vida. Quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 3, verso 17, nós vemos Jesus transmitindo uma mensagem para a igreja de Laodiceia dizendo o seguinte: vocês estão dizendo, eu sou rica e de nada tenho falta. E Jesus completa e diz, mas vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, não tinha falta de nada, mas era uma igreja que tinha a presença de Jesus para o lado de fora e era uma igreja que estava morna, não reconhecia a necessidade de um avivamento. E a igreja dos dias atuais acumulou tanta riqueza que essas riquezas tirou da visão da igreja a necessidade de ser avivada. E aí é como esse teólogo diz: nós não podemos mais dizer como Pedro e João disse, não temos prata e nem ouro, porque hoje a igreja tem prata e tem ouro. Mas também nós não podemos dizer como eles disseram para aquele paralítico à frente da porta formosa, levanta-te e anda. Porque a riqueza tirou da igreja a necessidade de um avivamento. Hoje nós não mais enxergamos que nós precisamos ser avivados. Quem é avivado é cheio do poder de Deus. E quem é cheio do poder de Deus, ele impõe as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados. Ele ora e os demônios fogem. Ele ora e há portas abertas. Ele ora e o milagre acontece. Graças a Deus que no nosso meio ainda existem homens e mulheres cheios do poder de Deus que são referências para nós. Por isso, o retorno para Deus é um dos grandes benefícios do autêntico avivamento. Essa acho que é a maior característica de um avivamento, é o retorno para Deus. A maior característica de um avivamento é exatamente isso, retornarmos para Deus. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que o pecado nos distanciou de Deus? O avivamento é exatamente isso, nos aproximar de Deus novamente. Louvado seja
o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai o vosso coração. É por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor e vivei. A palavra de Deus está sempre nos orientando. Busque a presença de Deus. Se aproxime da presença de Deus. Porque isso é sinônimo de vida para vocês. Porque isso vai trazer avivamento sobre vocês. O povo, quando ouviu as palavras de Deus através de Ageu, eles buscaram a presença de Deus. Eles passaram a se importar com a obra de Deus. Eles passaram a construir o templo do Senhor. E eles foram avivados e Deus se agradou deles. Porque eles entenderam que o egoísmo estava afastando eles da presença de Deus. E eles precisavam voltar-se de novo para Deus. Tá certo? E eu quero destacar para a gente encerrar nossa aula de hoje que o avivamento nasce em pessoas, tá? Individualmente em pessoas cujos corações ardem pela presença de Deus e onde as mentes não se conformam com o sistema do mundo. Então o avivamento nasce dentro de mim e dentro de você, adolescente. O avivamento nasce dentro de mentes que entendem, tá? Que entendem que não podem se conformar com o sistema do mundo. E o avivamento nasce dentro de corações que ardem pela presença de Deus. Nós não cantamos aquele famoso corinho, aquele hino, né? Como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Nós não cantamos aquele hino, né? Venha sobre nós. Então vem nos incendiar. Isso precisa ser um desejo sincero, de um coração quebrantado, de um coração que arde pela presença de Deus. E de uma mente que não se conforma com o sistema pecador do mundo, com o secularismo e com o relativismo moral e espiritual. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, o tema da nossa lição e da nossa revista que começaremos a estudar durante todo esse trimestre. Avivamento. Eu preciso, você também precisa, nós todos precisamos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.